Boa noite, começa agora pela Vesa TV mais uma edição do Marketing Now. Como você sabe, toda quinta-feira ao vivo a gente traz para você um conteúdo bacana da área de marketing e comunicação. Você que acompanha a Vesa TV pelo canal 125 da Soul TV ou agora também pela Scala Play, isso mesmo, você pode baixar a Scala Play na sua loja Android de preferência e assistir também o nosso programa. Também pode acompanhar pelo YouTube da Vesa TV, pelo site da Vesa TV, o vesatv.com.br e também pelo YouTube da Vesa TV. Dá para assistir de tudo quanto é lugar, hein? Não dá mais para falar que não assiste o nosso canal aqui, a Vesa TV e o Marketing Now. E você pode participar do nosso programa e concorrer a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para mcatenal@abccom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou ainda pelo YouTube da Vesa TV. E com um detalhe, você interagindo pelo YouTube da Vesa TV, sua pergunta e a sua carinha pode aparecer aqui na nossa tela para os nossos convidados. No programa de hoje nós vamos falar de um tema importante, talvez um dos temas que todas as empresas falam que é a sua principal dor: vendas. Qual a importância das vendas para a sua empresa? Vai falar todas, né? Total, todo mundo tem um problema de vendas. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma dupla que está fazendo um sucesso na Vesa TV, com o que eu chamo do mini podcast, o podcast O Que Não Fazer em Vendas. Eu estou falando, claro, dessa dupla fantástica. Hugo Santos, tudo bom, Hugão? E aí, Bonetti, tudo bom? Prazer imenso estar aqui com vocês. A gente está cada vez mais gostando dessa casa, da Vesa TV, e tudo que vocês têm feito. Poxa, um prazer imenso estar aqui, meu irmão. Ao lado dele, Luiz Schmidt, o companheiro do Hugo no podcast O Que Não Fazer em Vendas. O Luiz que já esteve aqui com a gente falando sobre growth e vendas, agora a gente vai falar de vendas na veia. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui. Me sinto muito em casa, muito bem acolhido. Obrigado. Aqui a gente já grava os programas, né, pessoal? Mas é uma coisa importante porque quando a gente fala de vendas, sabia que é um dos temas mais procurados pela nossa audiência? Olha só. É o que dá mais sucesso, o que as pessoas mais perguntam. E de fato você deve estar com dúvidas aí. Qual a importância das vendas? Como trabalhar com vendas ou o que não fazer em vendas? Caso você ainda não tenha assistido a temporada inteira até agora, vai lá no YouTube da Vesa TV, no playlist O Que Não Fazer em Vendas, você pega do primeiro episódio, tá fantástico, de cada episódio uma dica, né, pessoal? Sim. Do que não fazer em vendas. Então eu vou pedir pro Vitão rodar a vinheta do tema da semana. Vendas. Hoje o que as empresas mais buscam. Mas como vender corretamente? Qual a importância de entender e trabalhar o seu departamento de vendas? Como montar um bom time de vendas? Quais são os aspectos que podem fazer a sua empresa vender mais? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje com a sua participação. Meus amigos, quando a gente fala de vendas, por que hoje as empresas, quando qualquer consultor ou alguém vai perguntar, a principal dor, eles falam, meu departamento de vendas ou área de vendas. É de fato isso mesmo? Para o ímpar, né? Começa, vai, Hugão. Vamos lá. Sim, a dor de vendas é muito grande, porque o que acontece é o seguinte, né? Vendas, ela tem uma questão dúbia muito importante. Primeiro, ela parece ser muito simples. Teoricamente, é você vender seus produtos e serviços para o seu consumidor. Só que a dubiedade disso é porque o consumidor se transformou demais nos últimos tempos. Nós, como sociedade, e os consumidores se transformaram demais. Então, muito do que se entendeu ser vendas no passado já não funcionam mais para hoje. Então, se já era uma questão sempre crítica nas empresas, hoje, com a transformação, com a digitalização, com a aceleração da sociedade, os desafios de vendas ainda estão maiores ainda, né? Eu complemento um pouco isso aí também, Hugo, porque além da nossa forma de comprar mudou, algumas ferramentas já não fazem mais sentido, alguns mercados já estão muito diferentes, a indústria passa por algumas crises porque a nossa forma de consumir mudou. Então a forma de você vender mudou também. Então essa é uma das coisas que fazem que venda seja muito importante. Quando a gente fala disso, que o consumidor mudou, a gente obviamente está falando das pessoas, né, do ser humano que mudou. Existe, obviamente, eu até queria que vocês falassem um pouco sobre isso, da diferença lá de um
um produto vai mais B2C para um B2B? A gente falou um pouco isso quando o Marco falou lá de growth, porque o B2B é uma venda às vezes mais consultiva, que demora mais, o B2C tem essas diferenças e a gente encontra essa modificação nos dois formatos, do B2C e do B2B? B2B, B2C, ambas são B2Age, ou seja, são para um negócio pessoas, para né? pessoas. E esse é o ponto. Independente se você está fazendo B2B ou B2C, você tem que pensar quem é a pessoa que está ali. Ah, Luiz, mas se eu vendo B2B, eu vendo para muitas pessoas? Sim, mas não podemos esquecer que por trás daquele robozinho tem sempre um humano lá. E aí tem muitas diferenças quando a gente vai falar efetivamente de B2B e B2C. Sim. Na forma de tratamento, no tempo de execução dessa O perfil oferta. do vendedor é diferente? Sim. Sim. De quem é um vendedor que está lá numa loja, num varejo, ou que trabalha atendendo o varejo, de quem está numa venda mais técnica, mais consultiva, o perfil desse vendedor é diferente. Sim, tanto é que quando a gente fala a base da venda consultiva, quando a gente fala de Neil Hackman, Spin Selling, ele dividiu exatamente essas duas questões, então respondendo sobre o vendedor. O vendedor de varejo, a vendedora de varejo, dessa venda pequena, venda que você decide de uma vez só, ele pode ser um vendedor mais aguerrido, mais pontual, mais argumentador sobre uma determinada demanda e com um giro rápido das vendas ao longo do tempo. A vendedora e o vendedor consultivo, ele tem que ser muito mais investigativo, entender que não é só uma pessoa que decide, são várias pessoas, entender que o ciclo é mais longo, que o valor investido é maior, que as reuniões necessárias vão ser maiores. Então, a estratégia em torno da venda corporativa, da venda consultiva, ela é mais longa e mais complexa. Tanto é que uma das formas de chamar é vendas complexas. Então, o temperamento dos vendedores em cada um desses casos tem que ser diferente, mais apropriado a cada um dos casos. Luiz, você é consultor de vendas B2B. A gente vê muito falando de que hoje é difícil achar um bom profissional de vendas, tá? Tá em escassez no mercado, um profissional de vendas. Principalmente quando a gente fala da área de marketing e comunicação, muitas agências, poxa, de achar um profissional de atendimento com esse viés de venda, um viés comercial. Quando a gente fala disso, será que também o gestor ou o CEO da empresa, e aí me corrijam se eu estiver errado, numa boa, ele se preocupa em ficar tentando achar um bom vendedor, mas não olha para o processo dele de vendas, ou até para o treinamento, a capacitação desse vendedor? Quer dizer, o problema às vezes não está achar, obviamente, aquele vendedor que leva o jeito para a coisa, mas será que não é também analisar o processo dele de vendas, as ferramentas de vendas que ele tem? A maioria dos gestores é míope em relação ao processo de vendas. Sério mesmo? A maioria acredita que ela tem encontrado no mercado um vendedor que vem pronto, vem com uma cartela de clientes, saiba atender, saiba entregar o produto, saiba lidar com a sua carteira de clientes já existentes e com as novas e já vê com tudo pronto. Sendo que ele perde toda a ideia de ter um processo onde ele pode treinar novas pessoas, dar oportunidade para as pessoas que estão começando, que está lá no teu time, e você não abre a oportunidade. E aí você pega uma pessoa de mercado, essa pessoa ele vem com todas as expectativas e não consegue atender. Mesmo que quando você não tem um processo, a pessoa pode vir com uma bagagem gigantesca, mas às vezes a própria estrutura faz essa pessoa ir embora, porque ela não aguenta estar ali dentro. Então tem cultura, tem processo e sim, a maioria é míope em relação ao processo de vendas. Não conseguiu ainda ter uma noção de criar um playbook, por exemplo. Quando a gente fala disso, muitas vezes é a visão do gestor, do CEO, ou é a visão do diretor comercial que é míope? Ou dos dois? É muito interessante isso, porque assim, ainda estamos em 2023, mas ainda reza a lenda que vendedores têm que ser principalmente bons de relacionamento e motivados e energizados. Isso é parte do processo. Isso é parte da questão. Então você ter processos, métricas, metas, entender, como a gente está falando aqui mais de vendas consultivas, entender a complexidade do negócio, né, a complexidade do negócio e a complexidade dessa atuação. Então, muitos diretores, gerentes ainda estão num mundo só da energia de vendas e se perdem no método que é necessário, como o Luiz trouxe, no método necessário para se efetivar vendas, principalmente no mundo complexo que a gente está vivendo. Isso faz muito sentido. Para a empresa que está nos assistindo, que está com um problema de vendas,
Qual é o primeiro passo para melhorar ou para investigar? Partindo assim, é analisar o processo, analisar como estão as vendas. Como que ela analisa? Olha, acho que estou com um problema de vendas, não estou vendendo o quanto eu gostaria. Qual é o primeiro passo para atender as empresas aqui que estão nos assistindo? Isso, a gente falou no último programa a respeito de growth, que muitas vezes o que ele acha que é um problema de vendas, muitas vezes é um problema de gestão financeira. Então ele precisa entender se o que ele está vendendo cobre os custos, se está sendo suficiente para cobrir toda a operação, se a operação está custeada, se os custos operacionais estão embutidos nos seus preços, enfim, às vezes é um produto que tem que ser entregue, se a logística está sendo... Então, vamos olhar a gestão primeiro. Segundo ponto, o meu produto faz sentido no mercado? E aí vamos fazer uma análise SWOT? Eu trago esse ponto, exatamente. Do produto fazer sentido. Sim. Ou até um produto que pode fazer sentido até um tempo e depois ele não vai fazer mais, né? Tem uma coisa que é muito importante, assim, né? Tive num workshop de vendas, numa convenção de venda de uma empresa, e aí eu pesquisei rapidamente, eletronicamente, lá com 100 pessoas que estavam na sala, qual era o principal desafio deles. E o principal, numa nuvem de palavras, apareceu preço no meio. Mas o que a gente acabou... Eu ia falar justamente sobre isso. Pricing, preço é um fator que pode impossibilitar vendo um preço errado, né? Frente ao valor. Aqui, e a gente tratou disso num dos episódios do que não fazer em venda, a diferença do entendimento do que é preço e do que é valor. Normalmente, assim, em muitos casos, o problema das empresas que passam por dificuldades em vendas é não entender qual o real valor do que ela oferece para o mercado. Então, muitas vezes é perguntar para o cliente, cara, por que você insiste na gente? O que a gente faz de diferente dos nossos concorrentes? O que a gente entrega para você como produto, serviço ou solução que efetivamente te ajuda no dia a dia? Essa apropriação desse conhecimento influi em todas as outras coisas, no preço, no processo, no posicionamento, sabe? Então, o CEO, os diretores, eles têm que sair das suas cadeiras e ir direto no cliente, entender qual é o real valor que a minha empresa entrega ao mercado. Daí para frente, tudo fica muito mais fácil de entender. Parece muito simples essa questão, mas tem muita empresa que não sabe nem qual é o perfil do cliente ideal. Exato. Assim, eu vejo muitas vezes vocês falando isso, e para mim eu fico assim, poxa, mas como pode, né, a empresa, né, não ter isso traçado? É real isso mesmo? É real. A gente demanda um certo tempo para as empresas entenderem qual é o perfil do cliente ideal, porque elas acreditam que vende para todo mundo. Ela pode vender, o produto dela é maravilhoso, ela pode vender para todo mundo, mas não é assim. O linguajar dela não funciona, a forma de prospecção não funciona com aquela empresa, o background de operação para ela poder falar com o cliente, olha, nós temos experiência a respeito disso, não funciona, ela não tem background, por isso ela gera pouco valor. Quanto mais próximo da dor do cliente, mais valor eu tenho sobre aquilo. Fala, Hugo, o que você queria complementar. Não, é isso, dor. Dor é o ponto. Vendas, as pessoas compram para eliminar uma dor, seja o consumidor final, seja o consumidor corporativo. Eles têm uma demanda, eles têm uma necessidade, eles têm diversas, mas é dor. Ele precisa resolver um problema. E aí, esse problema é resolvido de forma diferente, dependendo da pessoa, dependendo do tipo do cliente. Então, perfil de cliente ideal. E quando a gente fala de vendas complexas, entenda, ainda é necessário entender que existem diversos tipos e hierarquias diferentes das pessoas ao longo dessa venda e cada uma delas tem uma dor diferente. É complexo, mas é necessário entender todas essas dores para fazer uma oferta apropriada. Você sabe por que as empresas acabam tendo receio de escolher um ICP, um perfil de cliente ideal? Num universo de 23 milhões de CNPJs que você tem, quando você fala para uma empresa, você tem que escolher alguma, o nosso cérebro, ele tende a achar que a gente está perdendo. É instintivo. Você está abrindo mão de algo. Exato. Exatamente. Quando na verdade não. Você foca a sua energia para falar exatamente com quem tem sinergia com você. É ganho de energia. E é isso que a gente, enquanto consultoria, a gente vende isso falando para o cliente, olha, eu vou te treinar para você entender que aqui você tem muito mais valor. E é muito diferente, viu, Bona? Quando você vai falar no mercado, imagina o seguinte, se eu vou vender um produto para você, mas eu falo assim, eu estou no ramo de TV já há 10 anos, eu sei a sua dor, olha, isso aqui dá um problema assim, eu já sei como consertar, aquilo dá outro, eu sei como consertar, você vai falar assim, caramba, eu me sinto bem acolhido, bem assistido, e por isso eu posso até pagar um pouco mais, porque você vai resolver um problema para mim, ganhando tempo para mim.
E é o que a gente, muitas vezes, as empresas elas não sabem disso, porque elas não querem falar com aquele cliente, porque elas vendem para todo mundo. Exato. Perde muito tempo. Imagina o seguinte, se eu vou mandar um e-mail marketing, a gente está falando de marketing aqui, certo? Certo. Se eu vou mandar um e-mail marketing, é melhor eu mandar para 23 milhões de e-mail marketing, cada um custando R$1, ou se eu tiro daquele universo, o universo cujo R$1 vai gerar 100 para mim, é um universo de 100 clientes, mas que vão gerar 100 por 1. Mais assertivo, né? Inclusive. Exatamente. Até um ponto que eu queria colocar, porque assim, a gente pode até falar mais disso no segundo bloco, porque eu vejo muito o uso da inteligência em vendas. Né? Vocês estão mostrando assim como ser inteligente na área de vendas, estratégico. E durante um tempo, não sei se vocês vão concordar comigo, que até o termo vendedor ou vendas era meio pejorativo, não é? Ainda é. Ainda é? Ainda é. Mesmo sendo a principal dor da empresa e importância, ainda é pejorativo? Ainda é. Hoje mesmo eu estava treinando uma equipe de varejo. E o primeiro ponto era assim, o que é vender para você? De 13 pessoas que eu fiz o treinamento, 3 tinham um conceito parecido. As outras, vender é atender o cliente, vender, mas não tinha o estigma a respeito de vendas, tinha um pouco de preconceito. E esse é o ponto, a gente também trabalha isso. Vendedor era quase que um insulto, a gente até falou isso no episódio nosso. Era quase um insulto, você falar, estudou tanto para ser vendedor, meu Deus, tadinho, mamãe não vai nem querer saber que eu vendo. Agora, e quando você falou de inteligência em vendas, eu quero só ressaltar um ponto. Vender, principalmente B2B, sempre foi algo inteligente. É que hoje a gente tem mais massa de dados para gerenciar. Pra ele trabalhar. Mas ele sempre teve que um pensamento estratégico diferente para vender. Mas mesmo aquele vendedor de Barça, que ele ia escolher a rua certa, os clientes certos, e aí ele falava assim, dia tal é volta, ele marcava na agendinha e ele ia lá e voltava. Era o CRM, né? Era o CRM, né? Era o Carlos Roberto, né? Era o CRM, é o cara, é a pessoa. E hoje em dia essa inteligência ela está em outro, porque a forma de comunicar mudou. Mas a inteligência em vendas, a sensibilidade em vendas ainda existe e era muito parecido com o que a gente tinha antigamente. Fala, Hugo. Eu, numa palestra de vendas recente, fiz uma brincadeira com a turma. Falei, levanta a mão aqui quem gosta de comprar. 100 pessoas na sala. 90 levantaram a mão. Não, comprar é bom, comprar é... Agora aqui, quem gosta de vendedor? 5 levantaram a mão. Falei, ô gente, o que está acontecendo? Porque nós, vendedoras e vendedores, sofremos do estigma de sermos os chatos e as chatas que vão forçar você a comprar aquilo que você não quer. E muitos vendedores e vendedoras, eles se apropriam desse estigma, entendeu? E aí vender hoje em dia é muito diferente disso. Então, a brincadeira que a gente faz. Hoje, vender não é vender. Vender é ajudar o cliente a comprar. E quando você ajuda o cliente a comprar, tudo fica mais simples. Porque você está ajudando alguém dentro das intenções, necessidades e desejos dela. E aí fica confortável e esse vendedor fica muito melhor. E eu falei disso de inteligência, a gente está com muitas perguntas aqui. Pessoal, no segundo bloco a gente vai colocar as perguntas de vocês aqui no ar. Mas eu falei isso da inteligência em vendas porque muitas vezes, quando você falou, né, de pegar alguém lá na empresa, treinar, óbvio, existem treinamentos de vendas, vocês dão cursos, mas muitas vezes as empresas não fazem esse treinamento, essa capacitação. Olha, aqui você vai pensar assim, aqui você vai pesquisar de tal jeito, é um jeito de prospectar. Não tem esse treinamento para vender. Vocês concordam com que falta isso? Assim, de, põe aí, se vira aí para vender, né? Sim. Ou então tratam só o motivacional. Então não é incomum de eu receber ligações, você faz uma palestra motivacional pra gente? Defina motivacional para mim. Porque se for... veja, gente, a gente está... Aguenta aí, olha só. Se for para eu entrar numa sala só para botar a galera para pular, botar a galera para estourar balão e gritar e todo mundo se abraçar, isso é muito bom, pode ser muito bom para aquele momento, mas o que de ferramentas efetivas essas vendedoras e esses vendedores vão levar para o dia seguinte, onde eles vão estar de novo com as dificuldades de atender o mercado, de atender o cliente, sem ferramental. Então, treinar vendedores, seja do varejo, seja de vendas consultivas, não é só motivacional. Você tem que entregar ferramentas e treinar as pessoas para elas desenvolverem novos hábitos em vendas. Aí funciona. E hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que ajudam, né? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco aqui do Marketing Now, falando desse assunto tão legal, a importância das vendas. Você que é empresário,
empreendedor ou você que é vendedor, participe aqui com a gente já tem aqui a Kátia da VIP Solution participando, a Rita de Cássia com várias perguntas, a gente vai colocar as perguntas de vocês no próximo bloco e você pode também interagir com a gente, então não sai daí que a gente volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia. Não sei como criança agita tanto. Eu sei, comprei bom cremoso no lanche. Uhul! Está ainda mais gostoso, sabia? Agora Cleibon cremoso está mais cremoso e mais gostoso do que nunca. Eu sei. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. A gente sempre volta com uma propaganda antiga, né? Você pode acompanhar o nosso programa Baú do ABC, que trata e fala das propagandas que marcaram a época. Essa é da nossa época, o Nhaque, hein? O Nhaque é muito eu trago bom. Convidados, nunca vi essa propaganda. Essa Nhaque era da nossa época, fazia um sucesso do caramba. Então você aí acompanha também um pouco mais aí da história da propaganda brasileira aqui na Vesa TV. Lembrando que você pode participar do nosso programa e concorrer a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil. Basta você enviar um e-mail para mcatenal@abccom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou ainda pelo YouTube da Vesa TV. Vesa TV Oficial, Vesa com Z. E ali no YouTube, né, você entra no chat, manda sua pergunta que você já está concorrendo. Lembrando que você assiste a Vesa TV pelo canal 125 da Soul TV, pela Scala Play, pelo YouTube da Vesa TV, pelo portal ABCcom e pelo site da Vesa TV. Então você pode assistir da forma que achar melhor. Meus amigos, antes de passar para perguntas, a Kátia interagiu bastante aqui, ela colocou coisas que eu acho muito importante. A gente vai passar agora pelo Giro de Notícias.
Global X lança a primeira grande campanha no Brasil em parceria com a B3 e Pablo Spire. Com game interativo, a ação desafia investidores a buscar temas e explica conceitos de investimentos temáticos na Faria Lima, São Paulo e Nova York. A agência de marketing cria metodologia para impulsionar o crescimento orgânico no Instagram. Programa de geração de leads da Carioca Trilike consegue taxas de conversação na casa dos 80%. Olha que legal isso, hein? Impala lança coleção Movimenta com esmaltes para aquecer os ânimos e deixar as unhas lindas em todos os momentos. Nova linha de primavera traz cores incríveis de tirar o fôlego e que tem em sua composição blend de proteínas, aminoácidos, vitamina E, biotina e silício. Estas e outras notícias você acompanha no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Você envia a sua pauta, ele sai lá na ABCcom e ainda pode aparecer aqui no programa Marketing Now. Você vê como os produtos mudam, né? Falando de esmalte, né? Fala aí de vendas, mas falando de vitaminas, de aminoácidos, você vê como muda todo o conceito disso. Vamos colocar aqui na tela algumas participações. Vou começar aqui. Kátia, inclusive precisamos marcar um café, Kátia, para falar do prêmio, de uma série de coisas. A Kátia, que é da VIP Solution, tem uma solução muito legal. Mas ela coloca a primeira pergunta, o primeiro ponto aí na tela, que ela coloca: vendas é processo, indicadores e matemática. É isso mesmo? É muito isso. Tem uma coisa, Kátia, obrigado pela sua participação. Tem uma coisa que a gente sempre faz, e o Luiz eu até... Chegou numa empresa, contratou, vamos lá começar uma consultoria, mostra para mim um CRM, mostra para mim o histórico dos últimos 3 meses. Na hora a gente começa a encontrar, por exemplo, quando a gente fala de vendas, fala de funil de vendas, né? Que esse elemento gráfico para vendas é muito comum. E a gente vê o que no funil? Um estrangulamento em alguma fase. Então é matemática. Tem uma taxa de conversão, uma taxa de aproveitamento. Ah, não estou vendendo, Hugo. É lógico, tem de uma determinada fase que estrangula o teu funil e aí você não tem mais um funil, você tem um conta-gotas. Então sim, é processo, é métrica, é meta e é matemática, né, Luiz? E tem um ponto fundamental que é eu vejo muitas empresas, a dificuldade de definir as metas, né? Opa! Não tem esse ponto aí? A gente até gravou um episódio falando sobre isso. Muita empresa define meta como? A gente precisa crescer. Mas quanto? A gente precisa crescer. Tá, mas você está fazendo isso com base em quê? Qual é o desejo de crescimento que a empresa tem? Qual é a perspectiva de crescimento que ela tem? Com base nisso eu preciso vender? Ou eu preciso suprir simplesmente um indicador econômico? Aí com base nisso eu defino as próximas metas. Então meta é sempre um problema. Agora, vendas é matemática? Sim. Mas vendas é talento também? Vendas é talento também. É talento também. Agora, Sim. tem muita empresa, e aí você que tem lá o seu vendedor de muitos anos, cujo ele fala assim, tô tirando um coelhinho da cartola aqui, e surgiu uma venda. Aí, a venda aparece. No meio do mês, aparece uma venda que você não esperava. E aí você fala assim, esse vendedor é bom, hein? Puxa vida, ele é muito bom. Tá. Ele é bom, mas ele começou o processo e não colocou no CRM. Entendi. Ele é muito bom, mas ele ele fez toda uma parte de negociação e você não estava sabendo. Será que é isso mesmo? Vamos lá, colocando aqui, a Rita de Cássia Farina, ela coloca aqui uma coisa importante aqui, Certíssimo, gestão financeira a maioria das vezes. O vendedor tem que entender de gestão financeira? Você puxa essa ponta aí, Fala, Luizão, tem que entender? Olha, quando a gente fala da questão da gestão financeira, era justamente para falar que muitas vezes a empresa ela não está olhando bem a gestão financeira e por isso ela acha que ela precisa vender mais. Vencendo essa questão da gestão financeira, o vendedor precisa entender da gestão financeira, depende do tamanho da empresa, depende do tipo da empresa. O que ele precisa entender muito bem é sobre o produto, sobre o processo, sobre como ele consegue encantar o cliente dele e sobre, obviamente, as margens que ele pode trabalhar. É isso que eu ia falar, porque a gente está falando de rentabilidade, né? Exatamente, Porque assim, vender é difícil? Mas vender com lucratividade é o ponto. Porque vender por vender e não está dando lucro não vai adiantar nada, né? Exatamente, porque tem muito vendedora que eles não são negociadores, eles são doadores de desconto.
Sim. Certo? E doar desconto é fácil em vendas. Então, a nossa amiga está certa com relação a isso. Venda boa é venda que traz lucratividade para a empresa. Isso conecta, inclusive, com que a gente falou agora de perfil do cliente ideal. Sim. Tem perfil de cliente que paga o que sua empresa merece. Tem perfil de cliente que não tem cultura, não vê valor suficiente para pagar o que sua empresa merece. Vai chorar preço, não vai... Então, venda para quem te entende, vende para quem te dá valor. Sim. Ó, a Kátia coloca aqui uma outra coisa. Clientes não compram nada e detestam quando tentamos vender para eles. Todos querem resolver problemas. Acho que é um pouco do que vocês falaram ali. A Kátia também complementa uma outra coisa aqui. Ela fala, Flávio Augusto dá um exemplo da mãe que pede ajuda para contratar o filho que precisa trabalhar. E ela pede assim, pode ser qualquer coisa, até vendedor, né? Tem um empreguinho para o meu filho aí, né? Trabalhar. Mas... pelo menos ela tá vendo como uma área importante para o filho começar, né? Pelo menos é uma área que ela confia o filho dela, né? Eu costumo dizer, e hoje eu dei um exemplo pro pessoal o seguinte, se você tá numa frente de uma loja, chega uma criança e essa criança tá com sede e você tem um jarro de água, você pode resolver o problema daquela criança? Com certeza absoluta. Como é que você vai saber? Você tem que perguntar. Então vendas é uma técnica de você perguntar coisas para resolver problemas. Só que se você não tiver certeza que você tem aquele negócio para resolver, você até pode perguntar, mas você não vai conseguir resolver com ela, você não tem a certeza de que aquilo resolve o problema dela. Ó, a Rita, ela complementa aqui um comentário dela. Você precisa conquistar os clientes para vender bem, não empurrar vendas. Putz, bicho, isso é muito... Rita de Cássia, né? Rita de Cássia, tá Rita, lá na tela. grande abraço para você. Tem uma coisa, Rita, vou até falar olhando aqui. Olha só, particularmente... eu sou contra vendas persuasivas. Esses termos, né? Como ser persuasivo em vendas. Persuasivo em vendas. Veja, olha só, assim, muito rápido. Nosso cérebro tem um dispositivo de reconhecimento de risco. Legal? Então, isso foi o que nos trouxe como seres humanos até a sociedade que a gente trouxe aqui. Quando a gente era homens e mulheres das cavernas, a gente escutava o trovão, corria para a caverna, certo? Esse processo de risco existe no nosso cérebro até hoje. E quando ele é desperto, nos faz levantar a guarda e dar um passo para trás. Então, muitas vezes, as vendas persuasivas, elas, na verdade, só geram objeção no cliente. Porque o cliente desconfortável corre. Agora, se o cliente está confortável com a conversa, confortável com o envolvimento, se ele está confortável com aquilo que você está oferecendo, aí esse dispositivo de risco baixa, ele se aproxima e compra mais rápido e compra mais. Quando a gente fala dessa questão de processos, tem um ponto até assim, até que ponto o vendedor ou a empresa está sendo inconveniente, né? E quando que é o momento de tentar parar aquela prospecção e de forçar, ou como fazer isso de uma forma mais simpática, vamos dizer assim. Não tem esse ponto também que às vezes a empresa perde o timing de falar, opa... Voltamos ao caso do perfil de cliente ideal. Uhum. Se eu estou dentro do meu perfil de cliente ideal, que eu reconheço a dor daquele cliente, então eu estou falando para ele, olha, você potencialmente tem essa dor e eu posso resolver a tua dor. Então eu estou falando com ela até um certo tempo. Então nesse caso a prospecção ela para? Não necessariamente ela para. A gente aumenta o tempo de cadência, porque em algum momento aquela dor vai ser latente naquele perfil de cliente ideal. Agora, se eu estou tentando falar com um cara que ele não faz o menor sentido para mim, e aí eu vou ficar batendo nele, ele vai falar, cara, não é para mim, esse negócio não é para mim. Vai chegar um momento até que ele vai bloquear você, vai denunciar você, vai falar, cara, pelo amor de Deus, para de me ligar. Esse é o ponto. Ó, só colocando aqui mais uma coisa que a Rita colocou em cima do que vocês falaram, que ela diz, aí que entra... o que eu falei que é ter talento, que você falou, né, do talento. E vou colocar aqui mais uma da Kátia, que eu achei interessante aqui, que ela fala o seguinte, sendo que essa profissão, né, do vendedor é uma das poucas onde ele consegue ganhar até mais que o próprio dono. E acontece mesmo, Sim, né? Acontece. E assim, em empresas que têm um bom clima, isso acontece bem. Porque o dono sabe que mesmo pagando muita grana para um vendedor de grande sucesso, uma vendedora de grande sucesso, ele está construindo uma prosperidade para a organização inteira. Infelizmente, existem empresas onde os donos não estão preparados para essa realidade de ter grandes vendedores e vendedoras com muito sucesso, ganhando
mensalmente mais do que eles mesmos. Então, assim, é importante entender que o vendedor, e assim, é um dos orgulhos que a gente tem na nossa profissão. Sim, vendedoras e vendedores impulsionam a empresa, é a galera que puxa a empresa para frente. Tem uma questão que a gente já também tratou isso no nosso podcast. Não percam o podcast, o que não fazerem vendas na Vesa TV. E olha só, a gente falou o seguinte, comissão é parte do processo. É uma obrigação de quem vende, tem trabalho, tem comissão. É diferente comissão de pedágio. Pedágio é quando você tem que pagar uma bola para alguém para poder entrar no negócio e sem aquilo a coisa não acontece. Muita empresa não gosta de pagar comissão. Vou dar um saláriozinho medíocre para um vendedor medíocre, para uma empresa medíocre. Não, eu quero pagar comissionamento. E aí a minoria das empresas são as empresas que falam assim, eu posso pagar sim muito mais para o meu vendedor e tudo bem se ele ganhe muito dinheiro, porque eu estou fazendo dinheiro. Volta a questão da gestão financeira. Muitas vezes o cara não faz a conta direito. Ele paga o comissionamento no segundo, terceiro mês, gera prejuízo e ele não fez a conta certa. Então esse é um detalhe. Vitão, eu vou ficar em pé, que eu quero que você coloque na tela a imagem dos processos. Porque você sabe que todo o programa, agora a gente pegou um hábito de procurar coisas sobre o tema numa coisa chamada Google. Né? Então, Vitão, no Google, quando você digita lá vendas, importância de vendas, da Agendor aí, vamos dar o devido crédito, né? Fiz live com eles. Você fez live com eles? Então não estamos tão errado. Quando a gente procurou no Google, nosso amigo Google, eles colocam lá 7 etapas do processo de vendas. 1. Prepare-se para a jornada. Procure se informar ao máximo antes da primeira conversa. 2. Investigue o terreno. Busque compreender seu potencial cliente ao longo de suas interações. Aí você falou do cliente ideal já. 3. Sinalize a movimentação. Alie bem os pontos e mantenha uma sinalização clara. 4. Faça propostas. Apresente propostas de soluções que resolvam os problemas detectados. 5. Negocie concessões, esteja aberto ao diálogo e alteração de suas propostas. 6. Feche o negócio, resuma o que foi decidido e prepare os próximos passos para bater o martelo. E 7. Formalize os detalhes, consolide as informações e, por fim, formalize todos os pontos. É isso mesmo, meus amigos? Ou é por aí, ou que a gente tem que colocar aí o que o nosso amigo Google nos trouxe para o programa de hoje? É por aí, mas depende muito do ticket. Do que você está vendendo, né, também. Então, depende do tamanho dessa jornada, da duração dessa jornada e do ticket. Porque entre investigue e sinalize, eu preciso continuar uma cadência de contato com ele, até que eu faça a proposta. Então, existe um processo aí de prospecção que muito está entre 1 e o 2 e 3, que eu preciso detalhar um pouco mais os passos. É ter uma cadência de comunicação correta com ele até eu conseguir uma apresentação, aí eu abro uma proposta. Concordo? Eu gostei do passo 3 e do passo 7 por duas questões. Sinalize a movimentação. O que eu acho importante aqui nessa questão? Né? Hoje os clientes querem proposta rapidinho. Não, eu quero um preço rapidinho, eu quero uma proposta. Você não tem uma coisa pronta aí para me mandar? Mesmo de vendas complexas, eles não querem uma proposta rapidinho, porque eu decidi isso aqui agora. Veja, a gente estava brincando, eu gosto de quem gosta de mim, também serve aqui, porque assim, cliente, olha só, eu vou dedicar meu tempo a você para a gente encontrar juntos a melhor solução para o seu problema. Então veja, a partir desse momento, eu vou dedicar meu tempo e conto com a sua dedicação também. Então, sinalizar os movimentos tem muito disso. Falou, cliente, nós juntos vamos construir um sapato em torno do seu pé. Legal? Para isso eu preciso de informações. Até para você personalizar a proposta, né? Se é venda consultiva, precisa disso, certo? Sim, eu preciso entender a dor dele, eu preciso entender o passo do processo, o tamanho, o esforço, até calcular custo sobre isso. E até, eu acho que uma das coisas... Eu vejo isso muito até pela gente aqui. Inclusive, nosso time, vou pedir consultoria de vendas para os dois aqui para nós. Porque eu falo assim... É também entender o momento que a empresa está, né? Opa! Porque eu acho que tem empresas que estão em momentos diferentes, em situações diferentes, né? E às vezes, para o próprio dono da empresa entender o momento que ele está, é difícil, não é? Sim. E como que a gente entende o momento da empresa? Como? Como eis a questão? Com perguntas no teu processo de prospecção. E vai chegar um momento que você precisa perguntar, faz sentido para você eu te mandar uma proposta de X mil reais? Você tem condições de pagar? A empresa tem condições de pagar? Sabia que isso é uma coisa que eu tenho falado muito, principalmente por conta do prêmio, muitas empresas procuram a gente. Falam, olha, eu tenho uma cota starter a partir de tanto, faz sentido para você?
você quer abraçar uma cota maior, o que está dentro do teu budget? O que que você... Não é errado fazer isso, né? Porque você tem uma coisa mais direta, mais objetiva e mais fair, legal para todo mundo. É isso que eu tenho, é isso que eu espero. Eu acho que você elimina algumas etapas que podem ser até meio, não vou dizer inconvenientes ou desagradáveis, mas você fica protelando, acho que é mais fair. Essa verba que você tem, não é errado fazer isso, Elimina né? até custo desse processo. Imagina o esforço do vendedor que fica lá falando, passa tempo explicando, aí depois ele fala, custa tanto. Ah, puxa vida. Pensei que era não dá, menos. eu pensei que era menos, obrigado. Então é um erro de prospecção, um erro de processo. Eu poderia ter levantado isso antes para que o vendedor não demandasse tempo nisso. E o seu custo operacional não fosse tão alto. Essa é uma das grandes facas de dois legumes em vendas, né? É falar preço antes ou deixar para falar preço só no final. E é realmente isso. Principalmente para empresas que estão ajeitando o seu perfil de cliente ideal. Se tá muito dentro do seu perfil de cliente ideal, beleza, segue o baile, porque quando você falar o preço lá na ponta, muito provavelmente o seu preço está adequado ao que o cliente pode pagar. Agora, se tem alguém fora do teu perfil de cliente ideal, adiantar o preço faz sentido. Até para ter um go no go ali, se ele pode. Para até saber para onde nós vamos, né? Para não... Né? Eu não posso comprar uma Ferrari. Posso entrar na loja da Ferrari para ver, para admirar, mas quer dizer, não vou iniciar um processo, eu já não sei, né? Já meio que se adequar, né, com relação a isso. Bom, a gente está chegando no final do nosso segundo bloco, a gente vai para mais um intervalo comercial e a gente volta debatendo mais sobre a importância das vendas para as empresas. Não sai daí que a gente volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP. A proteção da sua ideia.
Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV. A gente sempre volta com propagandas antigas. Essa da soda também. E você vê, né? O chuveiro caindo, né? A garrafa de vidro de soda. Muita gente nem sabe o que é isso, mas a gente tomou muita soda Antártica. Eu adoro os jingles também da época. Essa e outras propagandas você pode acompanhar lá no Baú do ABC, falando sobre as propagandas que marcaram época aí nos anos 70, 80, até dos anos 50. A gente está preparando a nova temporada do Baú do ABC com propagandas desde a década de 50. Bom, a gente está no nosso último bloco, você ainda tem um tempinho para participar, enviando sua pergunta e sua opinião e concorrer a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil, basta você enviar um e-mail para mcatenal@abccom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 96669 7685 ou ainda pelo YouTube da Vesa TV, e você ainda pode aparecer por aqui como a Kátia e como a Rita de Cássia, que já apareceram aqui. A Rita mandou outra mensagem, já vamos colocar aqui no ar. Muito bem. Mas antes, vamos para mais um giro de notícias? Colgate Luminous White Glow and Festival The Town estreiam no Brasil. O novo creme dental de clareamento Luminous White Glow vai dar um glow no sorriso das pessoas durante o festival de música The Town, através de ativações e amostragem, movimentando demais aí aqui São Paulo o The Town. Pesquisa da RD Station aponta que 73% dos profissionais de marketing destacam a inteligência artificial como principal tendência para ter mais produtividade. Panorama de Marketing, que colheu respostas de mais de 1.600 profissionais da área, traz uma análise detalhada do setor nos mais diversos tamanhos de empresa e segmentos. Olha que interessante isso, né? Demais. Shell Select convida influenciadores do Podpah para reforçar combo delícias em dobro, no qual 7 unidades são vendidas por minuto nas lojas. O objetivo é utilizar as plataformas do programa para ampliar o alcance da marca e amplificar o conhecimento do público sobre a ação que vem mudando o conceito de promoção no canal Conveniência. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. O que você consegue comprar com R$ 6,99? 6,99? 6,99? Ah, um café com leite e um pão com manteiga. Ixi, praticamente nada, né? Não dá pra comprar nada, né? Pouca coisa. Esse valor é difícil. Brigadeiro. Se você pudesse pagar R$ 6,99 por uma coxinha mais refrigerante. Dá pra guardar um dinheirinho pra voltar pra casa. Nossa, que promoção, hein? Vai a família inteira. Dá pra fazer um lanchinho, né? Pô, vou comer duas nesse caso. Vou lá conhecer. Como mudou, né, a comunicação das Sim. marcas, né, e utilizando os podcasts, os shorts. Podcast é sucesso, tem que investir nos podcasts. Tem que investir nos podcasts de vendas De ainda. vendas, então, é sucesso. Propaganda na vertical ali, só para formato de stories e de reels ali, Pois né? A gente tem agora uma pergunta do WhatsApp. O nosso público é muito público de agências. E aqui tem perguntas de diversos profissionais, colegas. Eu vou tentar resumir todas aqui em uma. A agência, quando pedem para a agência, faz lá o melhor do seu projeto e traz o seu preço, quando o cliente não quer passar a verba, né? Vê qual é o seu melhor escopo de projeto com o seu melhor FII. É complicado isso. Como as agências podem melhorar a sua estratégia de prospecção e de vendas? Pelo cliente ideal ou já determinando, meu FII é a partir de tanto? Porque eles falam justamente isso, né? Quando um cliente não quer passar a verba e é muito difícil você fazer um escopo, uma proposta técnica e comercial sem você ter a verba. E eu falo inclusive da proposta técnica, porque é a partir da sua verba que você poder ter um escopo de mídia, um escopo de outras ações, né, Hugo? Sim. Não, é verdade. Acho que primeiro você já puxou uma palavra que está virando lei aqui no nosso papo, né? Que é perfil de cliente ideal. Quando a gente entende o perfil de cliente ideal, é muito mais fácil de você, dentro de um determinado escopo, falar para atingir esse resultado, para entregar esse serviço, o mínimo é tanto. Ou o confortável é tanto, né? Porque em serviços a gente fala assim, se eu dou um grande desconto no preço, eu tenho que dar um grande desconto no escopo. Não tem essa de 20% de desconto no preço, vamos mexer no escopo. Então quando você tem o perfil de cliente ideal, você sabe mais ou menos o que aquela empresa
investe ou deveria investir para um determinado esforço. Se eles não estão investindo ou querem um desconto muito grande, é porque eles estão fora do processo. Talvez não a sua agência, que lida com clientes mais ou menos do mesmo perfil. Vou contar uma historinha rápida. Imagina que você fosse correr, né? Começa correndo 3 km, 5 km, tal, mas alguém fala assim, eu vou te pagar para você correr uma meia maratona. Aí você fala assim, legal, qual é o esforço que eu preciso para correr uma meia maratona? Cara, sem 6 meses de treino, todos os dias, com uma assessoria, treinando em um tênis adequado, uma roupa adequada, eu até consigo, mas eu vou quebrar no meio. Então, o que eu quero fazer essa analogia? Muitas vezes a gente erra um pouco nisso, por quê? Porque eu não tenho noção total do esforço ao qual eu tenho que percorrer. E muitas vezes eu estou ou tentando abocanhar um cliente grande demais, ou tentando pegar 2 ou 3 e vendo se a minha operação se recupera, e aí nisso eu fico mirando ali como se fosse um jogo de adivinhação. E não é necessariamente jogo de adivinhação. Eu tenho que calcular o custo da minha operação versus o resultado que ele tem, entendendo dentro do perfil de cliente ideal o nível de faturamento que ele tem, para saber assim, bom, em média, clientes como você investe X. Cara, menos do que isso, você não vai ter o resultado que você quer. E tem um ponto que eu acho que, principalmente quando a gente fala de agências de comunicação, que isso ficava, essa parte de trazer o cliente ficar muito para o atendimento, e muitas agências refutavam a ideia de ter um departamento de vendas. Estou falando no mercado de agências, tá, pessoal? Não estou falando nas outras empresas, outros segmentos. As agências dificilmente tinham um departamento de vendas, vendedores com inteligência, estratégia para prospectar e trazer clientes para a agência, não é, Hugo? Faz muito sentido. E assim, numa agência, à medida que ela vai crescendo, quem vende? O dono. Sim. Depois quem vende? O dono que faz atendimento com alguém de atendimento, vender dentro da carteira, né? E não, assim, são preocupações diferentes. Você trouxe uma questão muito interessante, que o dono, principalmente na agência, a gente sabe que a agência, as margens de lucratividade da agência, ela é muito sensível, né? E o dono, ele não pode vender com a cabeça no caixa. Preciso girar dinheiro, trago o cliente para poder girar caixa. Giro caixa, mas não giro lucratividade. Consigo pagar a galera, mas não dá lucratividade, não consigo expandir a agência. Então, o Luiz trouxe, tem que se ter calma na hora de vender, porque venda tem que ter lucratividade para poder girar a prosperidade do próprio negócio. Bom, Vitão, eu vou ficar em pé novamente para mais... O Google novamente nos ajudou aqui. Vamos ver o que Agora nós vamos ver a imagem de vendas consultivas, também buscados no Google, né? Falando de inteligência comercial, prospecção, qualificação, educação e apresentação, negociação, fechamento e pós-venda. Aqui entendendo como um ciclo, vamos dizer, da venda consultiva. Na inteligência comercial, a lista alinhada ao ICP, que é o cliente ideal, né? A validação da informação e enriquecimento de dados, a prospecção com a mensagem customizada, diferentes fluxos de engajamento, escalabilidade da comunicação, a qualificação, a escuta e educação ativa, que vocês falaram sobre isso, fluxos e follow-ups, plano de ação e por aí vai. É isso mesmo a venda consultiva? Isso, pessoal, a gente buscou lá no Google e por isso que a gente traz, é uma brincadeira que a gente faz, porque a gente sabe que muita gente procura tudo no Google, então a gente tenta trazer alguns insights para isso. A galera da Rive tem uns conteúdos muito bons, em breve vocês estarão aqui com a gente no nosso podcast. Muito legal, não perca o podcast aqui na Fazer Eventos. Os conteúdos são muito bons, eu acredito que sim, ele colocou num formato redondo, o que muitas vezes a gente tem colocado em um formato de infinito. Que basicamente é isso, uma venda consultiva, ela consegue um pós-venda que conecta ali, faz esse giro girar novamente. E sim, eu acredito que está bem dentro do que é uma venda consultiva, sim. O pós-venda, principalmente na venda consultiva, é um fator primordial, porque eu falo isso porque muitas vezes há todo um esforço para fechar a venda, fechou a venda e depois parece que a coisa não... Esse cuidado, o atendimento não é muito bom, Hugo? Olha, Bonetti, você chegou num ponto que muitos empresários eles esquecem, mas é fundamental. Sua venda não pode ser uma venda fósforo, certo? Venda fósforo, risquei os fósforo, ele até queima, mas depois não adianta tentar riscar de novo, que ele nunca... Tem que entregar resultado, tem que entregar experiência. Eu costumo chamar pós-venda de pré da próxima. Legal? Entreguei uma big experiência para o cliente, entreguei o meu serviço com alta qualidade, meu produto com qualidade, esse cliente ficou apaixonado pela minha marca. É muito mais fácil vender de novo para esse cliente. Custo de aquisição de clientes. É muito melhor você vender mais para os clientes onde você já está
do que ficar o tempo inteiro buscando clientes novos. E muitas vezes as empresas precisam ficar buscando cliente novo o tempo inteiro, porque eles não conseguem tratar com carinho o cliente que eles já trouxeram no processo de vendas. E é 7 vezes mais barato você vender para a tua própria carteira do que prospectar uma carteira diferente. Tem estudos que mostram isso. E além disso, esse pensamento da venda fósforo, às vezes até para uma empresa que vende de forma recorrente, ela vendeu um FII, legal, garanti meu FII. Então não é fósforo. Mas se nem teu cunhado sabe tudo o que você faz, meu amigo, o cliente que está ali todo mês, que comprou um produto só, ele não conhece a tua empresa por inteiro. Ele não sabe o potencial que você tem. Então o pós-venda é manter o relacionamento com esse cliente para ele comprar mais de você. E quem sabe até desafiar você também a crescer num projeto diferente. E o pós-venda é importantíssimo. Você dá atenção porque ele rende mais, custa menos e melhora ainda mais a fidelização do seu cliente. Muito legal. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Não, 2 palavras, cross-sell, né? Cross-sell é o seguinte, é aumentar o mix de produtos e serviços dentro de um mesmo cliente. Ele comprou uma coisa, ele pode comprar outras. Upsell, e isso é muito importante. Você que vende serviços, pensa no seguinte, tem alguns serviços seus que são serviços de entrada, eles são mais baratos, são mais fáceis de serem vendidos e você entra rapidamente no cliente. Entrou rapidamente no cliente, depois você vai vendendo coisas mais caras dentro do mesmo cliente por conta da confiança que você ganhou do cliente na primeira venda, na primeira entrega. Muito legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Não Daria para ficar Agora que a aqui brincadeira conversando. tá Agora que a gente boa, aqueceu, pô. exatamente. Só dizendo que o livro da ABC Books vai para Vivian Moreira, que interagiu com a gente pelo WhatsApp, fazendo essas perguntas aí sobre as agências. Agradecer todo mundo aqui que esteve com a gente. Hugo, um prazer tê-lo aqui. Já é da casa, né? Todos já são da casa. Pode participar de outros programas também. Obrigado por você ter vindo. As últimas palavras aí para a galera que está assistindo e fazendo o convite para ver o podcast. Exatamente. Assista toda quarta-feira às 10h45 na Vesa TV, O que não fazer em vendas. Um grande barato aqui com vocês. Para me seguir, para me acompanhar, Hugo Palestrando no Instagram e no LinkedIn também. Vai ser um grande barato falar com vocês. Luizão, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Segundo o Marketing Now do Luizão. Olha só. Aqui, obrigado. O pessoal não sabe, mas atrás dessas cortinas aqui tá a minha cama. Já tá ficando aqui. E novamente se despedindo da galera e fazendo o convite aí pro podcast. Um abraço a todo mundo que participou. Fico muito feliz com a interação e tudo mais. Nosso podcast toda quarta-feira, 10h45. Fica lá também salvo no YouTube, na playlist. Tem uma playlist linda, montadinha, certinha. Nas nossas redes tem os cortes que você pode passar para tua turma. Sabe, compartilhar, né? Nos grupos do WhatsApp. Compartilha. E Luiz Schmidt lá no Instagram. Você me encontra, interage comigo, fica à vontade. Vai ser um barato. E a gente tá fazendo aqui os desafios de eles fazerem um ao vivo, um especial ao vivo, Boa, né? Pra galera poder... Mas só se o pessoal quiser. Se quiser, eles vão mandar mensagem para você aí falando, pra gente quero ao vivo. poder interagir e fazer ao vivo. Bom, eu quero agradecer demais a você que esteve com a gente nessa quinta-feira à noite acompanhando mais um Marketing Now. Você vê que é um bate-papo muito legal, trazendo informação relevante e importante para o seu negócio. Um bom final de semana, curta a família, descanse, comece a semana com bons negócios, né? E na quinta a gente tem um outro encontro marcado para falar sobre mais um assunto importante da área de marketing e comunicação. Até semana que vem.